Bom, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de Cartas Consoladoras. Já estive aqui algumas vezes, sentado aí no lugar de vocês, e eu digo com propriedade a importância que essas sessões, tudo que acontece aqui dentro tem nas nossas vidas. Eu sou o Raul, sou de Brotas, eu sou pai do Theo. O Theo tinha 1 ano e 8 meses quando ele retornou para o plano espiritual. O Theozinho era saudável, um garoto que brincava bastante, forte que nem um touro, e um dia à tarde, um dia qualquer, ele pediu para minha mãe para ir naná e não acordou. Então foi algo que pegou todo mundo de surpresa, foi uma pancada muito forte. Hoje faz 1 ano e meio que isso aconteceu. E apesar de ser muito recente, eu considero que durante esse 1 ano e meio a minha jornada foi uma jornada de muito aprendizado. E apesar de, na hora, a gente achar que a vida acabou, hoje eu digo para vocês com toda certeza de que a vida continua. A vida continua porque ela tem que continuar. Porque é para isso que a gente está aqui. E nenhuma experiência que a gente vive aqui, neste planeta, é em vão ou não foi previamente programada. Eu tive a sorte de nascer numa família espírita. Eu frequentei a evangelização, que é equivalente à catequese na Igreja Católica. Eu tive uma base de conhecimento, de aprendizado no Espiritismo, o que obviamente foi muito importante para a minha recuperação, foi muito importante para eu lidar com o que aconteceu, mas a dor que eu senti e que eu sinto é a mesma de vocês. Eu acho que a grande diferença é que o Espiritismo traz uma bagagem para que a gente possa ressignificar essa dor ao longo do tempo. E ao invés da gente entrar em desespero, talvez a gente tenha um pouquinho mais de condição de não entrar nesse desespero, ou se entrar, sair de uma forma um pouco mais calçada, né? A primeira vez que eu estive aqui foi rápido, foram 3 ou 4 meses depois do que aconteceu. E era uma criança que falava muito pouco, né? Então a gente pensa assim, mas será que mesmo sendo um neném, ele é capaz de escrever? Só que a gente precisa sempre lembrar o seguinte: todos nós somos espíritos na essência. E uma vez que nós somos espíritos, mesmo ocupando o papel de um neném nesta encarnação, que é parte da nossa evolução, né? A gente nasce nenenzinho, vai crescendo até virar adulto. A gente tem uma consciência previamente adquirida de todas as nossas encarnações passadas. E ele recuperou essa consciência rapidamente e a gente foi abençoado com essa primeira carta, logo na primeira vez que a gente veio. E essa carta teve um papel fundamental na nossa vida. Não somente a carta, mas toda a experiência que a gente viveu aqui. Porque é isso, hoje eu estou aqui falando para vocês, mas naquele dia que eu estava desesperado, que eu estava muito dolorido, que eu estava muito frágil, outras pessoas vieram aqui compartilhando as suas histórias, que me ajudaram muito a me conectar e saber que eu não estava sozinho. Que essa dor, ela também é sentida por outras pessoas. E quando a gente juntos aqui se conecta, se compadece, se apoia, fica um pouquinho mais fácil da gente conseguir lidar com uma dor que é dilacerante. Outra coisa importante que aconteceu naquele dia é o pedido que eles fazem do silêncio,
da gente orar, da gente entrar em conexão. A gente estava no momento em que estavam tocando músicas e eu estava orando, me concentrando, conversando com ele. E aconteceu uma das experiências mais incríveis que eu já vivi na minha vida. Eu nitidamente abracei o meu filho no colo e comecei a dançar aquela música que estava tocando, que era uma música que a gente ouvia em casa. E foi uma sensação tão vívida, tão real, que eu hoje sou capaz de dar tudo que eu tenho para viver essa situação. Que foi vivida aqui, sem R$1 investido, mas com uma concentração, com uma intenção, com uma conexão. Então, façam isso hoje. Aproveitem esse momento, porque a experiência que vocês podem viver aqui hoje, vocês não vão viver em nenhum outro lugar. Aproveitem. A carta foi muito emocionante. A carta trouxe para a gente algumas informações que foram chave. A primeira delas, ele fala que a vinda a esta casa aqui já estava programada há muito tempo. Ou seja, tudo o que aconteceu nas nossas vidas estava programado há muito tempo. Então a nossa chegada aqui para receber aquela carta naquele dia já estava programada. A passagem dele já estava programada. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. E aí fica aquela coisa, mas será que ele engasgou? E ele fala, eu não engasguei, eu não me afoguei, o meu coraçãozinho simplesmente parou de bater, porque era a hora. E se esse é o plano divino, quem sou eu para questionar? Quão egoísta seria da minha parte pedir que Deus não faça o papel dele? Ele também fala que toda noite eu ia no quarto dele antes de dormir, dar boa noite para ele, para ver se ele estava bem. Então era a última coisa que eu fazia antes de deitar. Ninguém sabia disso. E ele fala, papai, toda noite que você ia lá me falar boa noite, a sua preocupação se eu estava bem, era parte da sua consciência de pai, de já saber o que estava para acontecer. Porque eu concordei com isso. Quando a reencarnação dele foi programada, quando ele nos escolheu como sua família, essa foi uma condição. E eu falei sim. Não sei onde eu estava com a cabeça, mas eu falei sim. Se eu topei, é porque eu fui preparado para isso também. A minha esposa também foi preparada para isso. Ele desenha na carta uma galinha, um pôr do sol e um ursinho que ficava no berço dele. E aí o Diego até fala, cara, não sei, mas você me pediu para desenhar uma galinha e um pôr do sol. Eu nunca desenhei isso. E é porque a gente toda tarde ia ver o pôr do sol lá em casa, que ele adorava. E o meu vizinho tem umas galinhas que elas ficavam cocó, cocó, e ele ficava cocó, cocó, cocó. Ninguém sabia disso. Então receber essa carta, saber que ele estava bem, saber que era o papel, que era o momento, isso nos ajudou muito. Mas, de novo, não foi só a carta, porque eu podia ter vindo aqui e não ter recebido uma carta também, como vai acontecer com a grande maioria de vocês. É impossível escrever carta para todo mundo. Mas cada mensagem que veio aquele dia, de uma certa forma, complementou o que ele escreveu naquela carta. As palestras, a concentração, as histórias, a energia e a carta. E aí, eu vou dividir um pouquinho com vocês
de como foi o depois. Porque saber que depois vai melhorar é importante também. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, cada um aconteceu de um jeito, mas no final das contas, os nossos caminhos vão seguir. Então a primeira coisa que foi importante para nós, para nossa família, foi ninguém solta a mão de ninguém. É muito comum que no momento de dor, cada um pense em si. Ah, porque a minha dor é maior, porque a minha dor. Não dá para medir dor. Não dá. A minha dor, pelo meu filho ter retornado ao plano espiritual, não é maior do que a dor de alguém aqui que o pai teve que retornar, ou que a mãe, ou que o irmão. Porque cada um sente de um jeito. Cada um sente aquilo que tem ali na hora para sentir. Então a dor, ela coloca todo mundo em pé de igualdade. E o que mais importa nesse momento é respeitar a dor do outro também. Eu podia ser egoísta e falar que a minha dor era a maior dor do mundo. Mas no momento que eu faço isso, eu estou desqualificando a dor do outro. E a dor que a minha esposa está sentindo? Que a minha mãe que estava com ele está sentindo? Minha avó, meu pai, minha sogra. Então, é mais fácil passar por isso juntos. Deem as mãos, se abracem, chorem juntos, porque isso é muito importante para o processo do luto. Passar sozinho é mais difícil, porque você não tem com quem falar. Você não tem uma pessoa que está vivendo uma dor igual a sua para conversar, que vai te entender. E sempre tem aquela pessoa que chega e fala, não, mas tá tudo bem, você é espírita, né? Você compreende. É falta de conhecimento. Se eu não tivesse, talvez, maturidade, eu podia me revoltar com uma pessoa dessa. Então, sejamos nós esse ponto de agregar, de trazer para perto a família, as pessoas que estão passando por isso. Tenhamos compaixão, porque hoje você pode estar bem, amanhã não. É uma grande montanha-russa. Uma grande montanha-russa. Quando você acha que está tudo bem, quando você acha, não, hoje eu estou bem, hoje está tudo certo. Um gatilho, você lembra de uma coisa, pá, chora, passa por tudo de novo, lembra da história, e aí você fica vulnerável de novo. E quando você está junto, um está bem, o outro está mal, aí um ajuda o outro, aí o outro está mal e um ajuda, e a gente vai se ajudando. Então esse é o primeiro ponto que eu queria dividir com vocês. Segundo ponto, conhecer sobre o Espiritismo, saber que a vida continua, que a vida não acaba, que a morte é um termo terreno, é o nosso corpo que morre. A nossa alma, o nosso espírito, ele é eterno. Então quando a gente sabe disso, fica mais fácil de você aceitar. Porque aquele serzinho que você tem, aquele amor incondicional, ele não deixou de existir. Ele só existe em outro lugar. A minha esposa escreveu um livrinho infantil contando essa história. Chama até O Menino das Estrelas. A gente lançou recentemente. E ela fala nesse livro que o nosso filho, ele agora existe lá nas estrelas. Ele não existe mais aqui na Terra, mas ele existe nas estrelas. Isso traz uma paz aqui dentro. Saber que ele está aqui. Saber que eu posso pensar nele, que eu vou me conectar. Saber que eu posso fazer uma oração e conversar com ele e ele vai me ouvir. E muitas vezes ele responde. Se a gente se conecta do fundo do coração, eles respondem. A gente precisa saber ouvir.
O dia que eu segurei ele no colo aqui, foi a sensação mais indescritível que eu já senti na minha vida. E eu estava conversando com ele. E depois disso, eu continuo recebendo respostas dele. Às vezes é um passarinho que vem e volta. Às vezes é um vento que sopra de um jeito, é uma borboleta. A gente precisa saber observar essas sutilezas que eles trazem para nós. Porque eles respondem. Eu garanto para vocês. Conversem com eles. Pensem neles. Continuem amando eles como vocês amam. Porque isso faz toda a diferença em como a gente vai lidar com os próximos dias. A outra coisa é procurar ajuda. Ajuda profissional. Eu nunca tinha feito terapia. Eu comecei a fazer e foi muito importante para mim. Porque ela me ajudou a organizar os meus pensamentos. Ela me ajudou a botar ordem nas casinhas de milhões de pensamentos simultâneos que eu tinha. Que eu tenho certeza que acontece com vocês também. Uma hora você está pensando aqui, outra hora você está ali, outra hora você está lá. É muito rápido. E a gente vai de 0 a 100 assim. E de 100 a 0 com a mesma velocidade. Então saber organizar a sua cabeça é muito importante. Busquem ajuda profissional. Porque é mais um recurso que ajuda a gente a lidar com isso. O outro ponto que eu quero dividir com vocês também eu estava contando ali atrás agora há pouco, foi o maior aprendizado que eu tive em 2024. Então, a gente tem uma das casas lá em Brotas que eu trabalho, eu dou palestra, eu conduzo um grupo de estudos, a gente tem trabalho de passe, e cada dia que eu dedicava a ajudar a dor do próximo, eu estava automaticamente ajudando a cuidar da minha dor. Quando eu dedicava o meu tempo para ouvir, me compadecer e ajudar a dor de quem estava precisando, aquilo automaticamente me ajudava a curar a minha dor. Então eu digo para vocês com propriedade, o trabalho no bem é um santo remédio que você não compra em nenhum lugar. E que ele só pode acontecer se você tiver vontade de fazer. Ah, mas eu não trabalho no centro, mas eu não sei o quê. Se coloque à disposição. O trabalho aparece. Ele aparece. Eu podia não estar aqui hoje. Eu vim aqui, recebi minhas cartinhas, está tudo bem. Beleza, podia estar na minha casa hoje, tranquilo. Mas eu escolhi me colocar à disposição para estar aqui para conversar com vocês hoje. E eu estou aqui. E a cada palavra que eu falo para vocês, a minha dor vai aliviando. Ela vai abrandando. E quando eu saio daqui e chego em casa, alguma coisa tomou conta de mim, que eu não sei explicar para vocês, mas é uma paz que no dia a dia eu não sinto. É diferente. Então percebam que o trabalho de você lidar com o luto, porque é um trabalho também, ele não é uma coisa ou outra. Ele é uma combinação e a gente tem inúmeras ferramentas para utilizar para poder lidar com ele. Ah, então quer dizer que você não chora mais? Imagina, todo dia. Estava falando agora, a primeira vez que eu vim aqui, eu escutei um depoimento, que vocês vão ouvir mais tarde, então não vou dar spoiler, mas ele disse assim, faz 9 anos que eu estou em luto e eu choro todos os dias. E fazia 3 meses que tinha acontecido comigo, eu falei, meu Deus,
Até quando vai isso? Não tem um tempo. Mas a gente precisa respeitar a nossa dor. E se dá vontade de chorar, chora. Põe para fora. É uma manifestação genuína do que a gente está sentindo. E está tudo bem chorar. Porque nós somos seres humanos. Maria chorou, Jesus chorou sabendo do que estava acontecendo com ele, que era um espírito tão elevado. O nosso governador planetário, que não precisava encarnar. É uma emoção humana, a gente precisa aceitar. Ah, eu não choro, eu sou durão. Eu estou bem. E lá dentro está tudo estourado. Isso não faz bem para você. Põe para fora. Confia em mim. Dói, mas ajuda. Lá em casa a gente tinha um termo que era o copo transbordou. Então o copo está cheio, mas ele ainda não transborda. Aí de repente caiu uma gotinha, ele vem aquele, né? Esse é o momento que a gente fala, preciso esvaziar o copo. Sentava, chorava, e às vezes é 2, 3, 4 vezes por dia. Tem dia que é uma vez só, tem dia que é só um pouquinho. O importante é a gente não achar que chorar é ser frágil. Chorar é reconhecer a sua emoção, é reconhecer que você tem saudade e você só sente saudade daquilo que você ama. Então a gente chora porque a gente ama, porque faz falta, porque você quer dar um abraço, você quer pegar no colo e não dá. E aí nesse momento, concentra, respira, pede ajuda, reza, que é outra coisa que a gente tem que fazer. Rezar. Pedir para o nosso mentor, acho que cada um de nós aqui temos um anjo da guarda dedicado para nós. Vocês sabiam disso? Ele trabalha para a gente, por amor. Não recebe um tostão. E se dedica para a gente a hora que a gente quiser. Quantas vezes essa semana vocês conversaram com ele? Esse hábito de conversar com o nosso anjo da guarda, de pedir ajuda para ele, é saudável. Ele nos fortalece. E ele nos ajuda a lidar com as nossas dores. É muita coisa que acontece, é muito sentimento. Às vezes a gente acha que a gente não vai dar conta, mas a gente também tem que lembrar, como eu falei lá no começo, que nós fomos preparados para passar por isso. Pode não parecer, a gente não lembra, mas a gente foi. E a gente não está sozinho. Nunca. Nunca estamos sozinhos. Nunca ache que você está sozinho na sua dor. Você sempre tem alguém, ou aqui, ou no plano espiritual, que está te ajudando, que está te confortando, que quer que você fique bem. O desencarnar de um ser, de um ente querido, ele não é uma punição, apesar de parecer. Como assim? O meu filho de 1 ano e 8 meses é tirado de mim. É fácil se revoltar. Mas quando a gente entende que não é sobre nós, é sobre eles. É sobre o que ele programou para a encarnação dele. Eu tenho que respeitar. É o meu papel de pai fazer o meu melhor por ele. O nosso corpo, ele é uma prisão para o espírito. A gente precisa ir ao banheiro, a gente precisa dormir, a gente tem que comer. O espírito não precisa de nada disso. Então, quando a gente encarna, é incômodo. É incômodo viver as dores, as doenças que a gente tem aqui. E quando a gente está livre do corpo, a gente não tem nada disso.
Então, como é que eu vou pedir para ele ficar preso no corpo dele se o tempo que ele tinha programado era só 1 ano e 8 meses? Ele resolveu o que ele tinha que resolver nesse período. Acabou. Foi rápido. Foi rápido para mim. Para ele foi o tempo necessário. Então, saber disso também nos ajuda a lidar com o nosso sofrimento. Respeitar o que ele programou para ele. É isso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês encontrem o que vocês vieram buscar hoje aqui. Que o que eu compartilhei com vocês possa tocar e ajudar um pouquinho vocês a lidarem com essa dor que é imensurável. E que vocês possam retornar para a casa de vocês hoje com um pouquinho mais de alívio no coração de vocês. E se tiverem que receber uma carta, que Deus abençoe vocês. Boa tarde.